Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui com mais um vídeo. Esse vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente vai fazer uma análise harmônica de um pequeno trecho de uma peça de Bach, certo? Tem muita gente que tem dificuldade, que não consegue entender direito a análise harmônica. Basicamente, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa registrar os acordes que estão ali, e se houver nota melódica, a gente identifica essas notas melódicas, tá? Deixa eu trocar aqui esse trecho, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Então, vamos lá, eu vou tocar o trecho aqui e depois a gente vai analisando parte por parte. Vamos lá. Bonito, né? Então, isso aqui é um trecho da Paixão segundo São Mateus. É uma parte do que aparece lá com o coral. Esse tema é uma melodia luterana anterior a Bach. Esse tema ele não é de Bach, mas ele se apropria desse tema na Paixão segundo São Mateus, e sempre que aparece Jesus, sempre que Jesus é mencionado na Paixão segundo São Mateus, ele toca esse tema. Essa é uma das harmonizações que ele usa ao se referir a esse tema. Ele faz isso, se eu não me engano, 4, 5 vezes durante toda a Paixão, e é cada harmonização mais incrível que a outra, tá? Então, se você tiver curiosidade, busca isso, é uma obra magnífica. Pra você ter ideia, foi a primeira obra de Bach que foi executada após a morte dele e que foi reconhecida como uma grandiosidade. Foi Mendelssohn, praticamente 100 anos após a morte de Bach, que executou essa obra, a Paixão segundo São Mateus, e aí, a partir daí é que as pessoas começaram a se interessar mais pela obra de Bach. Não sei se vocês sabem, enquanto ele era vivo, ele era compositor, mas ele era tido mais... a maestria dele era mais como organista, como mestre de capela e tal. Ele só passou a ser renomado muito como compositor após a execução dessa peça, e aí as pessoas começaram a olhar para a obra dele. Na época ele era considerado um compositor antiquado, porque no período barroco as pessoas já estavam lidando, né, com a melodia acompanhada, e ele ainda estava fazendo aquela música mais baseada no contraponto, no estilo polifônico, que tinha sido usado muito antes lá na Renascença. Então as pessoas da época dele não gostavam muito da obra dele. Depois é que ele passa a ser reconhecido como um gênio, tá? Então vamos mergulhar aqui nessa obra que é incrível. Certo? Bom, a gente está aí em Ré maior. Agora, no final da segunda frase, a gente termina aí no sexto grau, que é a relativa menor. Cada fermata dessa aí, nesse período barroco, a gente tem o quê? Cada fermata indica um final de frase, tá? Então, ó, a gente tem aí duas pequenas frases. Vamos trabalhar aqui na primeira. Certo? Então a gente começa no primeiro grau. Deixa eu falar sobre essa notação. A gente tem aí, ó, se vocês repararem, na clave de Sol a gente tem duas vozes. Então a voz que tem a haste para cima é o que a gente chama de soprano. A voz que tem a haste para baixo é o que a gente chama de contralto. E na clave de Fá, a haste para cima é o que a gente chama de tenor. E a haste para baixo é o que a gente chama de baixo.
Esse é o padrão para uma escrita a 4 vozes, tá? Quando a gente está estudando lá na nossa aula de harmonia, essa coisa, essa é a forma que a gente aprende a quê? A distinguir uma voz da outra, tá? Então, haste para cima, voz 1, haste para baixo, voz 2. Se está na clave de sol, soprano e contralto, se está na clave de fá, tenor e baixo, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro grau, ré maior, e aí depois ele chega quarto grau, certo? Então, ó, se vocês olharem o tenor e o baixo, eles dobram a mesma nota. E agora, ó, primeira inversão do primeiro grau, é o que tá aí. Lembra que eu falei? Eu falo sempre isso, ó, você tá na primeira inversão, você não deve dobrar a terça. Por quê? Porque ela já está no baixo, ela já tem força. Então o que você faz? Nesse caso aqui ele está dobrando a quinta. Olha a quinta aí, ó, no soprano e no tenor. A fundamental está aqui no contralto e a terça está aqui no baixo. Então esse uso da primeira inversão é o mais adequado, é o mais utilizado. Você só usa a terça uma vez e ela está no baixo, tá? Aí agora o que a gente tem? A gente tem a primeira inversão do quarto grau e ele dobra a terça aí. Olha aí, se você reparar, ó, baixo e tenor estão na terça. Só que isso é tão rápido, ele coloca aí, ó, 2 acordes e um tempo. Então, 2 primeiras inversões. E se você olhar na segunda, né, que é a do quinto grau, ele já não dobra mais a terça. E aí logo o primeiro grau, depois, ele tem um retardo, uma suspensão 9/8. Isso aqui é o quarto grau invertido, só que ele sai logo disso para isso. Então isso é o quinto grau, Lá, Dó sustenido, Mi e Sol, ele está com a sétima aqui, sobrando ali no soprano, ó, ele faz. E agora no primeiro grau ele coloca a suspensão. Certo? Ó. O Mi, ali no contralto, ele segura para depois chegar. É o 9, a nona, para chegar aqui. E o acorde seguinte, que eu acho maravilhoso, olha o que ele faz. Ele faz isso aqui. É o quarto grau, que ele já está aqui com a sexta, mas eu não quero grafar como sexta, porque nessa época não era muito comum isso. Então a gente cuida dessa nota aí no soprano como uma antecipação. E aí depois, antecipação de que nota? Da nota que está no quinto grau, que vem logo em seguida, certo? Então, ó, ele está aqui, para depois fazer, a nota essa que já estava aqui, para ele chegar finalmente no primeiro grau, certo? A gente tem aí no contralto essa pequena suspensão 9/8, que pode ser chamado de retardo também, e a antecipação na voz do soprano no primeiro tempo, certo? A gente está vendo aí que tem uma mínima na voz do soprano, nesse segundo compasso aí, né? Ele começa com anacruse. Anacruse a gente não conta como compasso. O primeiro compasso é o que começa aí o quarto grau. E aí depois, o segundo compasso é esse que tem o A de antecipação. A antecipação, ela aparece no primeiro tempo disso aí. Depois ela se torna a nota do acorde. Que acorde? O quinto grau, que está aí no segundo tempo. Tocar de novo essa primeira frase. Incrível, né? E aí agora a segunda frase ele já começa a preparar para caminhar, para chegar no sexto grau. Então ele já usa um acorde aqui, ó. Ó, que coisa linda. Que acorde é esse, Carlinhos? Sempre você tem que levar em consideração o seguinte: se ele tem alteração, tá? Se ele tem alteração aí na partitura, não analise na mesma hora esse acorde. Pule para analisar o acorde seguinte, que aí vai fazer sentido para você que acorde é esse. Então, ó,
tem uma alteração, tem um Lá sustenido aí na voz do tenor, eu não sei que nota é essa, mas eu sei que nota é que está no seguinte, no acorde seguinte, olha o que ele tem aqui. Si menor, sexto grau. Então se eu parar para olhar, opa, Lá sustenido é o quê? É a sensível de Si menor. Então, muito provavelmente, ele está criando um dominante secundário ou um sensível secundário. De quem? Do sexto grau. Então, vamos analisar o que é que tem aí. Lá sustenido, Dó sustenido, Mi. Então, ó, se você reparar, esse acorde aí, ele dá justamente Lá sustenido, Dó sustenido e Mi. É o acorde diminuto, sétimo grau, do sexto grau. Por isso que ele está grafado aí, ó, com uma setinha. Então é o sétimo. Ele está na primeira inversão, por isso que está com 6 aí depois. E vou lhe dizer mais. Num acorde diminuto, dobre a terça. É a melhor utilização. No acorde diminuto, dobre a terça. Certo? Então o que ele faz é isso aqui, ó. Certo? Sensível secundária. De quem? Do sexto grau. Só que quando ele chega no sexto grau, ele já coloca umas notas de passagem aí. Então, olha o que ele vai fazer. Certo? Então, quando ele chega aqui, ó, no sexto grau, ó, nota de passagem tanto no baixo quanto no contralto. Aí ele chega, né, na primeira inversão do sexto grau, ok? Como eu falei, ó, primeira inversão, o que ele está dobrando aí? Ele está aí na primeira inversão, ele está dobrando a terça, só que o baixo caminha, continua caminhando e vai sair da terça. Então ele não chega a considerar um dobramento de terça, porque o baixo ele passa. E agora finalmente ele chega nesse acorde aqui, certo? Faz uma bordadura ali no soprano. A quarta desse acorde, né? A suspensão tá aqui no tenor. Aí finalmente a voz do tenor desce para terça, que é a sensível do sexto grau. Depois ali no contralto ele desce para a sétima e resolve novamente no sexto grau. Esse quinto grau todo aí, ele é em relação ao sexto grau. É o dominante secundário, por isso que tem alteração aí também. Então, como foi que eu preferi grafar? Eu coloquei o 5, 4 e lá na frente o 4 virou 3, certo? Então, ó, é esse acorde aqui. Depois virou 3, a sétima apareceu aqui e ele resolveu aqui. E enquanto isso tudo acontece, tem uma bordadura lá no soprano, tá? Então, olha o que ele faz. Certo? Análise eu acho uma das coisas mais incríveis que a gente tem na música, porque permite que a gente, enxergando uma partitura, a gente escute aquilo, é uma abstração enorme, e ao mesmo tempo é a via reversa. A gente, ao mesmo tempo que a gente escuta uma coisa que é abstrata, a gente visualiza a abstração da música. Então eu acho incrível, é uma das maneiras que eu mais aprendo, é fazendo análise harmônica, tá? Então, no começo dá um pouco de trabalho, por isso que eu implico sempre, música é teoria. Você tem que ser capaz de tocar isso, de analisar isso, de ouvir isso, de produzir isso, certo? Se você faz isso usando o papel, bacana, porque é mais uma ferramenta. Se você só faz no instrumento, maravilhoso também, porque você consegue expressar a sensação das harmonias para as pessoas, tá? Mas o que eu defendo é que aqui no Brasil a gente precisa ter um estudo mais avançado da teoria da música. Para quê? Para ganhar autonomia,
para ganhar autonomia. Para que eu estudo música? Para que eu faço música? Por que eu escolhi ser músico? Eu gosto de levar essa sensação que a música proporciona para as pessoas, certo? Só isso. Agora, se eu tenho o meu vocabulário ele mais amplo, isso eu consigo através da análise, muito bom, certo? Se você ainda não consegue fazer uma análise tão complexa, tão detalhada para essas coisas, o que é que tem que fazer? Comece com coisas mais simples. Aqui no site dos tutoriais a gente tem muito material. Se você se interessa por isso, ó, clique na descrição aqui embaixo e vá para a tab de harmonia. Lá eu começo a falar sobre o campo harmônico, lá eu começo a falar sobre nota de passagem, sobre essas coisas todas, tá? Então é sempre um passo de cada vez, você não vai chegar e resolver tudo de uma vez só, certo? Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha, assina o canal, fala para as pessoas, tem muita gente que ainda não conhece. Esse meu trabalho ele começou em 2010, no final de 2010, quando eu parei de ensinar na universidade. Eu simplesmente passei a querer ensinar para as pessoas que querem aprender. Eu na universidade tinha vezes que eu chegava, eu preparava minhas aulas, eu ia dar a minha aula, chegava no horário, o aluno chegava lá, não estava nem aí, não tinha estudado, não tinha feito nada. Eu falava, pô, só eu que estou fazendo meu sacrifício, estou fazendo minha parte aqui para quem quiser aproveitar. Se você quer aproveitar, aproveite. Se você não quer aproveitar, beleza. Talvez chegue uma hora que você queira, meu vídeo está aí, beleza? Então só peço isso, que você compartilhe, que você divulgue. Eu falo sobre tudo. Eu da mesma forma que gosto de fazer uma análise sobre uma peça de bar, eu gosto de analisar uma música popular, gosto de fazer uma transcrição, porque é isso que importa para mim. Ouvir e pensar, beleza? Forte abraço, até a próxima. E essa aula aqui eu queria dedicar ao meu mestre Flávio Queiroz, grande professor de harmonia e contraponto lá da UFBA, beleza?